Fala pessoal, bom dia. A gente está começando aqui mais um XP Connection. Hoje é dia 14 de agosto, sexta-feira, e a gente vai bater um papo aí, enfim, vai falar bastante do macro, falar de bolsa, oportunidades de investimento. A gente teve aí um jantar de ideias que a gente faz, né, que é um evento que a gente faz tanto em São Paulo quanto no Rio. A gente junta alguns gestores e investidores institucionais para debater um pouco sobre algumas oportunidades na bolsa, discutir um pouco de cases micro ali, falar que tem, em que o pessoal está posicionado. É uma boa proxy de como o mundo institucional está olhando a bolsa e os diversos papéis e oportunidades. Então a gente vai comentar um pouco do que foi discutido lá, é bem interessante para ver e trazer um pouco de ideia de alguns setores. A gente vai falar da nossa opinião também, mas vai ser bem legal esse bate-papo. Então, eu tô aqui com o Gustavo Cruz, que vai comentar a parte macro e até alguns comentários do Yuan, né? A gente teve essas questões da China essa semana. Vai ser bem interessante. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, essa semana a gente teve uma intervenção inesperada, né, do governo chinês na moeda local e isso impactou bastante os mercados pelo mundo, mudou bastante como que até os bancos centrais do mundo estão enxergando o futuro, os próximos meses, o que eles devem fazer, e acho que é bem importante a gente deixar um pouco mais claro para todos o que aconteceu, o que significa isso e o que pode acontecer daqui para frente depois dessa intervenção do Yuan. Mas também a gente vai passar um pouco pela parte macro, tanto na Europa, que hoje a gente teve o PIB, que decepcionou um pouco, tanto nos Estados Unidos, que a gente está se aproximando da reunião de setembro, que pode ser aquela que finalmente vai ser a primeira elevação da taxa de juros ou não, e da parte brasileira, né? Que hoje em dia, infelizmente, a gente está discutindo cada vez mais política do que discutir economia, está cada vez mais ligado, e nessa semana de manifestações marcadas para domingo, a gente teve vários fatos novos que a gente acha importante dar uma explicada mais para vocês, para vocês entenderem um pouco mais o que está para vir para frente. Isso aí, o Nós já perguntando se a gente sabe quais papéis brasileiros entram ou saem no índice MSCI. De tempos em tempos a gente tem algumas casas prevendo os papéis que vão entrar e sair e o próprio posicionamento do MSCI quanto à entrada e saída de papel. A gente teve aí ultimamente saída de Goal, que tem mexido nos papéis, enfim. Mas, de novo, a gente ainda não tem a posição para a próxima mudança do MSCI. Geralmente sai na véspera ou alguns dias antes ali toda essa composição, tá? O Levine Rose falando para raspar em bancos, que bateu na mínima. A gente vai comentar um pouco até no jantar de ideias. Continua sendo uma posição que os investidores institucionais têm muito ainda bancos por conta de valuation, mas a gente entra um pouquinho mais no detalhe quando a gente falar desse jantar de ideias lá no Rio, que foi bem interessante. Mas antes disso, é legal a gente dar um pano de fundo aqui do que aconteceu de mais importante no macro, né? O que tá, hoje, essa semana, né? O que está acontecendo na Bolsa. Acho que só vale o destaque do enfraquecimento dos ânimos com relação ao impeachment, né? A gente teve a questão do TSE ontem, teve a questão do TCU, enfim, do enfraquecimento do Cunha, já que a votação das contas da Dilma vai ser na plenária inteira, quer dizer, não vai ser nas casas separadamente, então você dificulta um pouco aí e reduz o poder do Cunha nessa votação. Você teve tem algumas questões ali no radar e, obviamente, o protesto e a manifestação de domingo, né? O que a gente teve ali de importante de ontem para hoje? Eu acho que quem tiver um tempo um pouco maior, é bem importante ler a entrevista do Eduardo Cunha hoje no Valor Econômico, muito interessante. Então, em partes ele se defendendo um pouco dessas últimas semanas. Ele citou, por exemplo, que há 3 semanas atrás, quando ele anunciou que estava rompendo com o governo, falavam que o Cunha era muito forte. Aí quando ele estava, essa semana, agora falam que o Cunha está isolado. Aí ele comentando que ele não está nem isolado, nem nunca deixou de ser, nunca foi muito forte, que ele sempre foi na mesma posição. E o que acontece é uma coisa que na visão dele,
o governo está cada vez mais sem base, que o governo propõe várias medidas, mas nem a base do governo vota a favor dessas medidas, e por isso fica tentando jogar a culpa nele, e que a história de pauta-bomba, ele nunca se propôs a votar nisso, ele comentou inclusive que ele postergou certas votações, e algumas ele conseguiu, outras não. Acho que outra parte interessante é essa parte da Agenda Brasil, que o Renan Calheiros, talvez a Dilma conseguiu um apoio mais forte do Senado, vindo do Renan, presidente do Senado. E essa Agenda Brasil, que agora já tem 47 propostas, algumas vêm sendo cortadas, outras não, é algo que está em discussão ainda. E talvez isso sim dê um pouco mais de governabilidade para Dilma, algo que ela possa se apoiar mais. Mas o Eduardo Cunha hoje na entrevista também comentou que tem certas propostas ali que foram bem celebradas, mas que já tinham como a repatriação de recursos, que foi bem celebrada, porque era algo que o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, estava defendendo bastante. Ele falou, já existia uma proposta dessa antiga que tá circulando há mais de 4 anos, 3, 4 anos. Então não adianta só chegar na proposta se não for aprovado. Fizeram muito, na visão dele, fizeram muito barulho de coisas que não eram para ser, que os caciques, os caciques da Câmara, eles não se assustaram tanto com isso. Uhum. Bom, acho que é importante a gente notar que a presidente está buscando alguma forma de governabilidade. Na semana passada a gente teve 2 partidos que saíram da base, então é uma tentativa de buscar um apoio maior, e a gente tem que acompanhar de perto essas manifestações, como que elas vão repercutir. A presidente bateu as mínimas de aprovação nesse mês de agosto, e a gente tem que ver se essas manifestações vão estar cheias, vão estar esvaziadas, se realmente vão estar direcionadas ou não, somente na Dilma, somente... Lembrando que o Wagner Freitas, presidente da CUT, falou e deu uma declaração defendendo o PT, enfim, numa toada anti-impeachment, falando que eles deveriam ir às ruas de armas na mão. Aí, enfim, essa frase aí deu o que falar na imprensa, etc. Ele falou depois que foi mais uma força de expressão, mas chama atenção aí esse comentário do presidente da CUT. Né? Algo bem contrário ao que a própria presidente comentou. Ela deu entrevista para a SBT Brasil essa semana e ela comentou que acha normal as manifestações, que elas devem ter, que numa democracia tem que ter espaço para o povo fazer manifestações, fazer protestos contra o que estiver insatisfeito, e que é importante que tenham e que não fiquem calados, que o ruim seria se as pessoas estivessem oprimidas e não tivessem liberdade para fazer isso. Então, talvez bem ruim mesmo a declaração dele, algo que colocando como se fosse uma guerra mesmo, coisa que não é para ser, né? Tanto de um lado quanto do outro, tem que ter liberdade para todos se manifestar. O que a gente viu então nesses últimos dias foi, primeiro, a Dilma com uma agenda, a Dilma não, mas o governo com uma agenda um pouquinho mais positiva, com essa Agenda Brasil e aproximação com o Renan, muitas falas ali do Levy, do Renan, batendo na tecla dessa nova agenda. O Cunha, por outro lado, já comentando que se o governo não assumir a paternidade dessa agenda, ele vai barrar e engavetar tudo na Câmara. Ele bate bastante na tecla que está todo mundo falando do Senado, mas que é bicameral. Todo o processo é bicameral. Isso é bem importante. A Câmara é tão importante quanto o Senado, é o que ele fala, e já está querendo barrar essa questão. Enfim, ele está bem reativo a todas essa aproximação do governo com o Renan. Mas, de qualquer forma, se a gente fizer uma análise comparativa, nos últimos dias melhorou um pouco para o governo nesse sentido, de agenda positiva, e também reduziu ali os ânimos do impeachment. A gente tinha o TSE, o Gilmar Mendes pedindo para que fosse analisada a questão de impugnação da eleição da Dilma, mas enfim, o Fux pediu vistas, isso ficou mais para frente, então dando uma amenizada nessa questão do impeachment, e também redução do poder do Cunha na votação ali das contas da Dilma, depois que o TCU
investigar tudo e dar o seu parecer. Então, melhorou ali um pouco o ambiente para o governo, que estava muito ruim, tinha piorado bastante mesmo. Eu só vou reforçar, eu concordo bem com o que você comentou. Eu acho que um dos pontos principais para a gente acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas, é que o Cunha, a Câmara, todo mundo está insatisfeito se o governo não se posicionar na parte das medidas impopulares, né? Naquelas medidas que são necessárias para fazer o ajuste, para reequilibrar a economia do país, mas que muitas vezes o governo fica de fora, ele não quer colocar como uma proposta dele. Quer colocar. Então, acho que tem muita medida nessa Agenda Brasil que é positiva, mas que se o governo não se posicionar, o Eduardo Cunha, o pessoal da Câmara não vai votar simplesmente para tomar a culpa, assim, a gente depois para sofrer numa eleição futura, como se o governo se afastasse e falasse que foi a Câmara que aprovou e não tinha nada a ver com eles. Eles querem muito que o governo se posicione, admita que cometeu erros e que eles vão ajudar, mas desde que o governo admita que é projeto deles, para depois na eleição daqui para frente não joga a culpa na Câmara. Boa. A gente vai fazendo essa dinâmica, eu vou alternar um pouco a apresentação, a questão do jantar de ideias com as perguntas que vocês enviam. O Nós perguntando sobre a Bev, né? Toda essa questão aí, e até fazendo esse link com o Cunha, mas o Nós está perguntando que a Bev, o quanto ela pode ser prejudicada, né? Se a gente for ver, só retomando nos últimos dias, a gente teve a Gleisi Hoffmann com o relatório pedindo a extinção do JCP, né, que era um assunto que tinha ficado um pouco de lado, e também a redução dos benefícios lá na Zona Franca de Manaus para bebidas. Então isso aí teria duplo impacto negativo para a Ambev. A Ambev já sofreu bem por conta disso, mas o que vale mencionar aqui que naquela entrevista do Cunha para o Valor, que o Gustavo estava falando, ele comenta sobre isso, ele fala que tanto a questão do JCP quanto a questão da Zona Franca de Manaus, ele discorda um pouco e até a Câmara, ele falou pela Câmara em algum momento lá, comentando que isso aí seria polêmico e não seria tão fácil passar assim. Então, já dando um pouco desse viés de que pelo menos JCP e essa questão da Zona Franca não é uma questão óbvia de passar e eles essa questão já tem algumas resistências aí pela frente. Agora, a parte da CSLL, o aumento adicional, né? Lembrando que que o governo já tinha definido o aumento de 15% para 20% e agora nesse relatório eles querem aumentar para 23%. Isso aí impactaria principalmente bancos e por isso que eles sofreram bastante. Essa também continua na pauta para ser discutida junto com a questão do JCP e da Zona Franca de Manaus, só fazendo esse link de Ambev. E a gente comenta mais de Ambev quando a gente falar do jantar de 10, os institucionais já falando que o risco-retorno não vale muito a pena. Aí é uma ótima empresa, ótima gestão, mas o risco-retorno está um pouco desfavorável depois dessa esticada, mas a gente comenta um pouco melhor depois. Falar aqui de Petrobras, já linkando com algumas notícias, a gente teve Petrobras, uma notícia que a empresa teria um impacto de 2 bi no próximo trimestre com relação a débitos do Refis. Lembrando que nesse último trimestre a Petrobras reportou resultado, um lucro bem menor do que esperado, justamente por conta de alguns pagamentos de multa e também provisão de passivos tributários. Isso aí prejudicou bastante o resultado e também os analistas ficaram com muita incerteza, porque a gente não... a Petrobras comentou na teleconferência que o passivo tributário ainda é muito grande, que está fora do balanço, então não se sabe se mais para frente, nos próximos trimestres, a gente vai continuar tendo mais provisões ou mais pagamento de multas e por isso que depois da teleconferência até, no caso, Petrobras tinha sofrido bastante, então só para reforçar um pouco dessa incerteza. Agora falando do case, que teve a pergunta aqui de Petrobras para short, continua, a gente tem uma carteira short aqui, Petrobras continua na nossa carteira short, a gente continua pessimista com o case, eles estão extremamente endividados, a gente está vendo aí 4,7 vezes dívida líquida sobre a geração de caixa operacional, é um índice muito alto de alavancagem,
Por outro lado, fica aquela equação que é muito difícil de resolver, né? Como eles vão conseguir reduzir esse endividamento daqui para frente? Eles estão fazendo alguns desinvestimentos, é verdade, mas você tem 2 pontos aí. Tem um limite de você fazer desinvestimento, porque você tem alguns ativos que você é o ativo da operação, você não pode fazer desinvestimento. E outra que a venda desses ativos, o valor, né, o valuation está cada vez menor, por conta de preço de petróleo para baixo. Então, preço de petróleo para baixo, isso aí, quando você vai vender um ativo ligado ao petróleo, você tende a depreciar ele. Então, mais esse ponto negativo e desafiador para a Petrobras. Por outro lado, ela gera um caixa anualmente de cerca de 25 bi de dólares, e isso aí só serve para pagar os juros da dívida, né? Você ainda tem um investimento de cerca de 30 bilhões de dólares ao ano. E aí não fecha essa conta, é justamente isso que a gestão está trabalhando. E mais um ponto negativo para a Petro é que a dívida, boa parte dela é atrelada a dólar. Então, com essa esticada do dólar, automaticamente a sua dívida já cresce. Então, de novo, para o BTC que perguntou de Petro, a gente continua pessimista com o ativo, tá? Então, só fazendo esse bate-bola, agora passar para falar um pouco de outro assunto interessante essa semana, foi a questão do yuan, né? Lá na China, o governo chinês decidiu por desvalorizar o yuan frente ao dólar. A gente teve impacto, obviamente, se isso continuar vai ter impacto aqui para Brasil, enfim, para todo mundo, já que hoje em dia, atualmente, a economia é global e a gente está muito ligado à China, tanto com relação à exportação quanto à importação, né, Gustavo? Isso, a gente teve no começo da semana, a gente coloca aqui o gráfico, a gente pode ver que tem aqui, para começar, ninguém fica perdido. O gráfico é o contrário do nosso, então, indo para cima, aqui está desvalorizando a moeda. A gente vê que deu uma esticada bem forte, foi bem inesperado pelo mercado, né? O Banco Central da China ele decidiu do nada desvalorizar a moeda, isso depois de dados da balança comercial chinesa que vieram bem abaixo do esperado, deu uma queda bem brusca, as exportações caíram, ou desaceleraram. Então o Banco do Povo da China ele desvalorizou a taxa de referência do yuan em cerca de 1,9% de terça para quarta-feira, em relação à taxa de referência do dia anterior. Segundo o Banco do Povo mesmo da China, o objetivo dele era alinhar as taxas do mercado onshore e offshore, que o procedimento acabou sendo realizado também de um pouco de quarta para sexta, um pouco menor, cerca de 1,6. A gente bota duas explicações assim para o porquê que o Banco Central da China fez isso. Ele falou também de alinhar as taxas, além de alinhar as taxas de mercado, de manter o yuan num nível de equilíbrio um pouco razoável. Ele estava sendo muito influenciado, seguindo muito o dólar, e o Banco do Povo da China, ele queria um pouco interferir um pouco agora para deixar a moeda mais flutuante no futuro, abrir um pouco mais o mercado de câmbio do país para investidores estrangeiros. Ele disse que a ampla reserva de moeda estrangeira da China e as condições fiscais boas, o sistema financeiro saudável, eles dão suporte para uma taxa de câmbio estável, que era necessário fazer essa intervenção agora para deixar flutuar mais para frente. E ele negou que tenha qualquer base econômica para seguir essa desvalorização do yuan. Outro ponto importante foi que eles admitiram que existe uma possibilidade de grande fuga de capitais do país, por isso eles comprometeu a deixar o fluxo de capitais transacional ordenado. Uma coisa que a gente trouxe interessante aqui para mostrar para vocês é uma coisa que foi pouco comentado assim, nesses dias depois dessa desvalorização do yuan. Isso aqui é o FMI e o SDR. A gente vê a última composição feita em 2010, que tem o dólar, que tem 48%, o euro com 33%, a libra esterlina com 12% e o ien japonês. No final desse ano, de 2015, o FMI vai refazer essa composição dessa cesta de moedas deles. E o Banco da China, o Banco do Povo da China, ele tem um interesse enorme de entrar nessa composição da moeda. E eles
Eles têm um interesse bem grande de entrar nessa composição da moeda. E isso talvez seja uma das principais influências do porquê eles fizeram essa intervenção agora para voltar daqui para frente, deixar flutuar mais. Então, provavelmente, voltaram. O objetivo claro deles é que a moeda chinesa tenha maior participação ao redor do globo. Então, eles não querem ter que usar o dólar para fazer negócio com qualquer país do mundo, sendo que a China é um dos principais parceiros comerciais de diversos países, inclusive o do Brasil. Ele não quer ter que fazer negócio em dólar, ele quer inserir a moeda deles cada vez mais ao redor do mundo e tornar a moeda dele uma das moedas mais presentes na negociação internacional. Quando alguma empresa quer fazer negócio com outro, quando um país fazer negócio com outro, ela quer inserir cada vez mais de yuan para esse tipo de negociação. E tá inserido nessa cesta de moedas do FMI, representa não só uma influência maior dentro do próprio FMI, mas representa uma força maior da sua moeda, da moeda chinesa, nas negociações internacionais. Então interferir agora para evitar que fique mais ligado ao dólar e deixar flutuar mais para frente, para aí sim entrar nessa cesta de moedas e conseguir ter essa presença maior globalmente, é com certeza o principal objetivo chinês com essa intervenção. Boa, a gente achou só legal trazer isso aí porque de fato foi um assunto bem comentado essa semana e teria impacto até no aumento de juros, postergar o aumento de juros lá fora. Nos Estados Unidos, de qualquer forma, tiveram diversos outros dados lá fora que fizeram o mercado, pelo menos, precificar uma antecipação do aumento de juros para setembro. A gente teve vendas no varejo, enfim, alguns dados reforçando uma melhora econômica. Nada está definido, obviamente, mas o que a gente viu em termos de mercado foi a curva, o vértice curto ali do bonde dos Estados Unidos esticando, então o pessoal precificando ali uma maior probabilidade de aumento para setembro, tá? Então não tem impacto só aqui, mas também lá nos Estados Unidos nessa questão de juros que indiretamente sim afetaria dólar e ativos de risco aqui, tá? Passando aqui para algumas perguntas antes de passar para o jantar de ideias, o Alex Bafisa falando sobre essa questão da CSLL, né? O aumento para os bancos, que seria não afetaria tanto os bancos grandes, mas os médios, mas aqui vale até um comentário que o pessoal, os gestores comentaram, que também a gente já vinha falando há algum tempo, que o aumento da CSLL, apesar do discurso ser bonito, vamos taxar o andar de cima, etc., na verdade quem vai pagar isso são os consumidores, porque os bancos já estão repassando, mesmo antes do aumento do imposto, isso em tarifas. A gente já viu nos últimos resultados a parte de tarifas já aumentando bem, então só vale esse destaque que um aumento obviamente é negativo, mas o banco vai repassar isso aí para manter margem, tá? Passando aqui agora para falar do jantar de ideias, né? Esse evento que a gente faz a cada 2 meses aqui e no Rio de Janeiro. Ontem a gente esteve no Rio de Janeiro, o Celson que estava lá. Basicamente participaram 9 gestoras ali no Rio, 12 profissionais ao todo, obviamente foi um pessoal da XP, mas a gente teve 9 gestoras bem fundamentalistas ali no Rio, falando de algumas empresas, enfim, o que eles estão vendo. E, obviamente, o assunto começou com a parte do setor financeiro, né? Todo mundo bem alocado no setor financeiro, e até foi interessante um dos participantes começando o debate com a seguinte pergunta, né? Quem não gosta de bancos no cenário atual e nesse valuation? Então, acho que é um pouco consenso há algum tempo já que bancos é top picks ali para os investidores institucionais, enfim, nos portfólios e nas assets. A gente tem ali um Itaú, por exemplo, negociando a 7 vezes preço-lucro para esse ano. Eles estão estimando aí crescimento de lucro, enfim, mas o fato é que além de estar negociando num valuation extremamente baixo, de novo, 7 vezes preço lucro para esse ano, lembrando que historicamente chegou a negociar 10, 12 vezes. Eles comentaram sobre essa questão, né, que a gente falou aqui da CSLL, de que é consenso que os bancos já estão repassando as tarifas.
principalmente já estão repassando esse aumento de impostos nas tarifas, né? Então, aumento de tarifas ali, então isso aí vai ser repassado para o consumidor, tende a não afetar tanto a margem líquida das empresas, tá? Então, todo mundo comentando, o único fato negativo que eles comentaram para bancos é a questão operacional e técnica que o setor financeiro representa cerca de 30% do Ibov. Então, se o estrangeiro ele quer sair de Brasil, etc., isso aí tende a bater bastante em bancos por conta dessa grande participação no índice, mas de novo é um pouco consenso, todo mundo posicionado em setor financeiro, principalmente Itaú. Só para a gente destrinchar um pouco mais, o que a gente viu foi a cotação dos bancos caindo muito com toda essa versão e noticiário ruim que a gente teve nos últimos dias. Só que se a gente for ver o lucro de Itaú, por exemplo, ou dos bancos privados, tende a continuar ou crescente ou até alguma coisa flat, mas quando você tem um lucro que não cai na mesma velocidade da ação e da cotação da ação, você está, na prática, pagando mais barato por aquele mesmo lucro. Então, por isso que o múltiplo fica mais barato e por isso que está todo mundo alocado. É um pouco da nossa visão, a gente gosta bastante de Itaú. É a nossa principal posição no portfólio, tá? Aí teve a pergunta aqui, alguém perguntou do Banco do Brasil, foi comentado o Banco do Brasil lá no Jantar de Ideias, todo mundo falando que está bem mais descontado do que Itaú e Bradesco, né? Se a gente tiver só para a gente ter uma noção, enquanto Itaú negocia 7 vezes preço sobre lucro, Banco do Brasil segue negociando a 4,5 vezes, então um desconto bem relevante. Só que o que acontece é que, historicamente, essa diferença não aumentou, né? Então, está dentro do patamar histórico ali de desconto, porque, obviamente, o Banco do Brasil você tem alguma interferência do governo e também você tem um retorno menor, né? O retorno sobre patrimônio do Banco do Brasil é cerca de 14 vezes, enquanto dos bancos privados é acima de 20%. O do Banco do Brasil é cerca de 14% e dos bancos privados acima de 20%. Então, por isso que ele tem esse desconto. Então, o pessoal, eles até comentaram, para que ter posição em Banco do Brasil se a gente tem o Itaú ali do lado, que tem uma gestão muito boa, e menos interferência governamental. Então, eles preferem esse caminho via Itaú. Mas a gente chama atenção para... Caso haja uma melhora política ou mudança governamental, um ativo que andaria muito seria Banco do Brasil, né? Até Petro, enfim, Eletrobras, etc. Mas Banco do Brasil seria interessante ali para esse call de melhora ou alternância de governo. Ele andaria bastante, você estaria comprado num banco relativamente barato. Então, para aquele cliente que ele quer tomar uma posição dessas, dá para fazer bastante coisa via produtos estruturados. É assim que a gente entende, e não entrar seco, entrar com algum tipo de proteção ou alguma coisa nesse sentido. Mas, no resumo, setor financeiro, Itaú é a preferida, não só nossa, mas como dos investidores institucionais. Partindo aqui para o setor de seguros, né? Comentaram bastante de BB Seguridade, é uma posição que a gente tem em carteira também. Eles tendem a se beneficiar bem com esse aumento de juros, esse ciclo de aumento de juros que a gente teve agora recentemente, e depois dessa queda fica mais atrativa ainda. Então, o BBSE está negociando cerca de 13 vezes preço-lucro para 2016, abaixo do que tem negociado historicamente. É uma boa saída aí para diversificar na parte de seguradoras. Outro comentário foi Sul América, é um papel que a gente gosta e tem em carteira. Eles também se beneficiam de toda esse ciclo de alta da Selic que a gente viu recentemente, e foi um resultado muito bom, né? Eles reportaram um resultado muito bom aí no último trimestre e hoje negocia bem abaixo dos demais, né? Ela está negociando a cerca de 7 vezes preço sobre lucro 2016, então é uma alternativa muito interessante para você que quer ter uma exposição aí maior aos juros nesse patamar mais alto. Então vai um pouco de encontro com a nossa cabeça, que também tem ali cerca de 15% das nossas carteiras recomendadas, tá? E ainda em seguro, só para finalizar,
PSSA, né, Porto Seguro, falaram também, só que comentaram que está um pouco esticada ali em termos de múltiplo, preferem Sul América ou até BB Seguridade. Partindo ainda no setor financeiro, mas para um subsetor um pouco diferente, CETIP, alguns gostam, mas não foi consenso, ela negocia um múltiplo mais elevado, 17 vezes, até preferem nesse valuation entrar numa BBSE, por exemplo, que é do setor financeiro também, tudo bem que é outro setor, mas negocia ao múltiplo bem mais barato. Então a gente tem algumas questões micro em CETIP, desaceleração da venda de carros, que ela faz algumas questões burocráticas do financiamento. Isso aí tende a prejudicar, mas de novo é mais uma questão de ter algumas outras oportunidades ali do lado mais atrativas em termos de risco-retorno. Cielo também o pessoal gosta, o ativo negocia 16 vezes e até abaixo de CETIP, então eles até preferem um pouco mais posição em Cielo do que CETIP. Eles acham que deve ter o IPO da GetNet em breve e também que em termos de market share eles continuam mantendo ali bem e defendendo seu market share. Passando para a parte de varejo, os investidores institucionais nesse evento que a gente fez comentaram que só tem 3 ativos para olhar, né? Lojas Renner, Lojas Americanas e Raia Drogasil. Com relação a Lojas Renner, eles continuam achando, mesmo depois dessa esticada, que o ativo ele negocia a um patamar razoável, cerca de 15 vezes preço e lucro para 2016. O ponto que eles destacaram é que eles devem manter, a empresa deve manter o crescimento bom. Lembrando que das varejistas, ela é uma das únicas que tem reportado vendas mesmas lojas, quer dizer, same store sales, acima de 2 dígitos, né? A gente está falando, a gente teve trimestre que foi 15%, enfim. Então, ela roubando market share das outras, enquanto ela crescia forte, Hering caía em same store sales, aí algumas outras varejistas, principalmente expostas à linha branca, à linha marrom, também caindo muito forte as vendas mesmas lojas. Então o pessoal gosta ainda de Lojas Renner e principalmente aproveitando essa recente queda, tá? Raia Drogasil é outro consenso de que é positivo, apesar de extremamente esticada em termos de valuation. Eles acham que ainda a empresa deve apresentar melhora na margem bruta e o top line, a receita deve continuar crescendo ali seus 2 dígitos e ainda eles esperam coisas positivas para acontecer ali no operacional para incrementar essa margem que mesmo Raia Drogasil negociando a 26 vezes preço-lucro 2016 extremamente alto, ainda eles gostam de posição, a gente ainda fica um pouco cético para uma posição em Raia Drogasil. Hering comentaram que o cenário segue ruim e tem até gestor short mesmo depois dessa queda em Hering, porque acha que a gente vai ter momentos difíceis ali no curto prazo para o ativo, tá? Ambev foi aquela que eu comentei no começo do programa, o pessoal um pouco pessimista mais com relação ao valuation e risco-retorno do que o management. O management, todo mundo sabe e gosta, sabe do que eles são capazes em termos de corte de custos, mas para pagar esse valor, esse valuation, eles acham que tem outras coisas mais atrativas ali. Dificilmente, você vê pouca exposição de investidor doméstico, ali, institucional, e Ambev é mais investidor estrangeiro. Telecom, Vivo, comentaram bastante de Vivo, depois dessa recente volta do papel, principalmente com relação ao JCP, né? Toda essa conversa de volta do JCP prejudica bastante a Vivo, porque ela distribui bastante dividendos via JCP, então o pessoal aproveitou essa queda para montar posição, porque não só a gestão é muito boa, mas todo esse cenário de consolidação do setor, quer dizer, saindo uma operadora, eles vão estar muito bem posicionados numa parte mais de qualidade do que preço, eles devem se beneficiar, e o pessoal se posicionando em Vivo aí depois dessa queda, principalmente com essa questão do JCP, que está um pouco incipiente, pelo menos, de acordo com o Eduardo Cunha, enfim,
e tudo que a gente comentou no começo do programa. Na parte de commodity, o único setor em commodity que já foi, que o pessoal comentou lá no jantar de ideias foi papel e celulose, porque de fato o restante das commodities, a dinâmica vai muito mal, né? Principalmente commodities metálicas e também petróleo. Mas o comentário aqui vai um pouco em linha com a nossa cabeça. A maioria prefere Suzano, assim como a gente. É um case de desalavancagem bem interessante. No último resultado, eles reportaram uma desalavancagem forte, chegaram a 3,3 vezes dívida líquida sobre geração de caixa. Lembrando que há um tempo atrás já era 4,5 esse índice, então desalavancando bem. Eles se beneficiam, obviamente, com o dólar. E a boa dinâmica da commodity é um pouco também do pensamento do pessoal institucional, né? Eles comentaram e de fato é bem claro que o desempenho de celulose em frente às demais commodities está muito melhor, mesmo com essa possibilidade de desaceleração da China um pouco mais forte. No comparativo fica muito interessante Suzano e Fibria para fazer esse call de exposição a dólar no patamar mais alto e boa dinâmica da commodity celulose no âmbito global, tá? Então esse é outro papel que eles têm. Embraer foi um papel secundário para esse play de dólar, é um papel que eles gostam também, bem resiliente quando sai o resultado, com revisão de guidance, etc. O papel caiu bastante, eles aproveitaram para comprar, justamente para ter essa exposição a dólar. A gente ainda prefere Suzano, tá? Mas Embraer pode ser uma boa oportunidade ou alternativa de diversificação ali. Bom, para finalizar, a gente teve Qualicorp. Alguns gostam do valuation, mas a maioria falou que fica difícil se expor a Qualicorp com todo esse com toda esse risco de imagem, risco de regulação do setor. Fica difícil você se posicionar muito grande no papel, então poucos têm ali, os que têm, enfim, eles levam em consideração essa questão um pouco mais arriscada de você ter mudança na legislação, na parte de planos coletivos ou até alguma questão de imagem. Para a Qualicorp é um pouco do nosso ver. A gente tinha colocado na carteira quando o Qualicorp tinha caído bastante, justamente porque o risco-retorno valia a pena, mas as coisas pioraram um pouco com relação a esse mencionamento do Júnior na imprensa. Apesar de nada confirmado, você sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha. A gente prefere ficar em ativos mais conservadores do que Qualicorp, que de fato no valuation está bem barato, tá? E terminando o BR Foods, poucos gostam ali. BR Foods esticou bastante, o dólar ajudou bastante, mas em termos de valuation segue caro, eles preferem não ter BR Foods e, enfim, faz parte da nossa carteira short, numa posição pequena, mas porque está um pouco esticada mesmo. Pode continuar naquele patamar por conta de dólar, mas a gente não recomenda uma exposição muito forte, tá? Então esse foi o resumo do que aconteceu ali no Jantar de Ideias, esse evento que a gente faz com os investidores institucionais. É legal para a gente ter uma noção do que eles estão pensando, que é o que o mercado inteiro, os grandes movers, os grandes agentes do mercado estão pensando em termos de alocação. É um pouco em linha com o que a gente pensa também. A bolsa está num patamar mais razoável, mas todo mundo com caixa grande, né, grande posição em caixa, esperando a bolsa cair mais para aparecer oportunidade. Muita gente continua posicionada em setor financeiro, tá? Então foi esse aí os principais pontos do Jantar de 10. A gente até vai fazer um relatório para os nossos clientes. Você que é nosso cliente vai estar na área logada ali na parte da tarde. Você que não é cliente, acessem ali embaixo, façam o cadastro para conhecer um pouco mais do nosso trabalho aí, XP. A gente sempre, não só renda variável, mas renda fixa. A gente tem uma plataforma bem ampla de produtos, de produtos na nossa plataforma XP, tá? Deixa eu ver se tem algumas questões finais, porque a gente já está acabando e já estouramos o tempo. O Léo ABB falando, né, de NTNB e até vale paralelo para renda fixa como um todo, né? Como justificar um investimento em empresas ali com o preço-lucro muito alto quando você tem uma renda fixa rodando ali num patamar
extremamente alto ali, uma Selic acima de 14% ao ano, com risco muito mais baixo. Obviamente, essa comparação, apesar de inevitável, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando a gente fala, é um passo atrás que você tem que tomar e falar, ó, quero ter X de exposição a renda fixa e Y em renda variável. Uma vez que você tomou essa decisão, o seu benchmark de renda variável já vira o Ibov, porque você já destinou um recurso para renda variável. Obviamente, se você é mais conservador, você vai ter 0 posição em bolsa ou uma posição muito pequena em bolsa. É ali que você faz essa alocação de acordo com o seu perfil. Mas uma vez que você decidiu, quero tomar um pouco mais de risco e ficar em bolsa, olhando médio e longo prazo, aí o seu benchmark já não faz muito sentido ser seu CDI, você está olhando 5 anos e você está apostando no management, etc. E só o fato de um papel ele tá 20 vezes lucro não quer dizer que ele não vai crescer, porque se ele continua crescendo o lucro, não nesse ano, obviamente, porque é um ano difícil, mas olhando um pouco mais para frente, só se você manter o múltiplo, você tende a crescer a cotação e ter valorização. É um pouco disso que a gente fala. Mas, de novo, apesar da gente falar muito aqui em renda variável, a gente sempre comenta aqui que você tem que ter uma visão global das coisas, obviamente aproveitar essa renda fixa um patamar alto e ter a sua maior exposição em renda fixa. E se você tiver alguma exposição em renda variável, mesmo assim, com uma postura conservadora, fazer proteção via derivativos. A gente fala bastante de defense de Ibov e fazer proteção, o que gera ótimos resultados. É só a gente ver o que aconteceu no mês passado, tá? O Ibov caiu, a carteira de ações caiu, mas a proteção fez o seu papel e reduziu essa queda. Então o portfólio global tem uma performance melhor, tá? Bom, acho que é isso aí por hoje, pessoal. Deu para bater bastante papo. A gente falou do jantar de ideias, falou um pouco da questão macro, falou de China. Nós perguntando que no jantar, pelo jeito, todos falaram a mesma língua, ninguém com algo diferente. De fato, o cenário já está assim há algum tempo, né? Todo mundo com as mesmas posições, mas é porque o ambiente macro que dita o ritmo das empresas. O ambiente macro a gente sabe como está, por isso não tem como fugir ali nas questões dos setores. Talvez abra mais oportunidade daqui para frente com a bolsa piorando e abrindo algumas oportunidades de compra, mas por enquanto a gente continua cético com a bolsa como um todo. A nossa principal posição ainda é financeiro, tá, pessoal? Então, estouramos bastante tempo aqui. Obrigado pela presença de todos. A gente, de novo, a nossa plataforma não é só renda variável, a gente tem diversos produtos pré, pós e renda fixa. Eu convido vocês a visitarem o nosso site ali. Mas por hoje é só. Bom fim de semana para todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.